Terráqueos, olhem ao redor. O que vocês veem entre Irã, Israel e Estados Unidos não é apenas uma crise geopolítica, é o som do vidro quebrando. Os direitos humanos chegaram ao fim. Não sei se você sabe, mas os direitos humanos são fruto do reconhecimento coletivo de que a humanidade andava assim meio perdida, meio pródiga de si mesma. Então nascem os tais direitos humanos como instrumento de resistência à opressão, mas sobretudo para interromper a continuidade da degradação da própria condição humana. Evidentemente que os horrores do nazifascismo deixaram a Europa completamente desnudada, mais uma vez, acerca da capacidade de mal que o bicho Homo sapiens é capaz de produzir. Com que cara, então, fica a Europa depois do nazifascismo, A legitimidade moral para que esse povo continue existindo vai se assentar na própria noção de direitos humanos. É preciso corrigir o que foi feito. E é preciso garantir um estatuto para que o que foi feito nunca mais volte a acontecer. Assentado nessa noção, construiu-se publicamente uma atmosfera de incapacidade de oposição a esses tais direitos humanos. Afinal, quem é que vai se opor aos direitos humanos com uma atmosfera de milhões de mortos pairando ao seu redor, Não dá, pega muito mal. Mas esse foi justamente o grande cavalo de Troia. Os direitos humanos chegaram ao fim e foram sequestrados pelo seu próprio sucesso. E quem afirma isso não sou eu. É o jurista grego Kostas Douzinas, que escreveu o livro chamado O Fim dos Direitos Humanos. E para ele, embora esses direitos humanos não tenham desaparecido, eles foram completamente esvaziados da sua radicalidade utópica que acompanhavam eles desde o nascedouro. E esse esvaziamento da radicalidade utópica se operou por meio de um sequestro tanto pela burocracia estatal, mas também pelos indivíduos e pelas corporações. Pela burocracia estatal, o sequestro dos direitos humanos se opera por meio da transformação dos direitos humanos. Se antes eram instrumentos de resistência à opressão e ao arbítrio, agora passaram a ser instrumentos de política externa, uma arma ideológica, uma moeda de barganha por meio da qual se autoriza a que se faça missões civilizatórias. Países economicamente hegemônicos passam, em nome dos direitos humanos, a realizar aquilo que se chama de humanitarismo militar. Então, mesmo em nome da liberdade, é possível que exploda uma bomba de nêutrons no seu território. Ao menos em tese, Esperamos que bombas de nêutrons nunca mais. Evidentemente que esse conceito de humanitarismo militar suscita uma série de problemas, porque de início, na própria base, já ignora o fato de que a humanidade não compartilha os mesmos valores da mesma maneira. Os significados que eu, ocidental, latino-americano, dou à liberdade, fraternidade, igualdade, democracia, etc., são completamente diferentes dos significados que uma pessoa do Oriente Médio, por exemplo, atribui a essas mesmas palavras. Mesmo porque os significados que nós damos às coisas se molda a partir da base cultural sobre a qual nos forma enquanto pessoa. Então o erro é acreditar num universalismo de partida, onde o Ocidente dita as regras do que acontece ou do que deveria acontecer. Precisamos, como diz Boaventura de Souza Santos, um universalismo de chegada, que é aquele que nasce necessariamente do diálogo, da tradução do que eu entendo por dignidade e do que você entende por sagrado. O que eu chamo de dignidade? O que o outro chama de dignidade? Precisamos dialogar sobre isso. Se não for assim, os direitos humanos serão apenas um instrumento, um monólogo a serviço de imperialismos. Mas veja que, de outro lado, os indivíduos e as corporações também esvaziaram os direitos humanos de sua radicalidade utópica. Com a acentuação do neoliberalismo que transformou a vida em mercado, Bauman afirma que os indivíduos deixaram de ser cidadãos e transformaram-se em consumidores. E, evidentemente, como consumidor, ninguém está afim de emancipação política. Consumidor quer satisfação individual. E aí, as pessoas passaram a invocar os direitos humanos como um triunfo de uma satisfação individual, o triunfo de uma subjetividade jurídica narcísica, nos termos de Kostas Douzinas, em vez de os direitos humanos figurarem como um instrumento de emancipação política da luta coletiva da humanidade para o bem comum. Até porque, quando a gente vai estudar necropolítica em Attila Mbembe, a gente vê que esse tal sujeito autônomo, autossuficiente da modernidade, o consumidor, não é tão autônomo assim na medida em que o Estado detém biopoder para ditar quem pode viver, mas, sobretudo, quem deve morrer.
Podemos aprofundar esses conceitos depois em um outro episódio. E complementando esse sequestro, as corporações, naturalmente, dentro de uma economia capitalista, passaram a aglutinar inteligentemente os discursos de direitos humanos, trazendo para si um selo de respeitabilidade, uma garantia aparente de que o nosso dinheiro tão suado não seria investido em um local, em uma empresa que colabora para a piora do mundo. E aí, diante disso tudo, o que é que resta para a gente fazer então? Nada? A gente vai simplesmente ignorar? A gente vai continuar a funcionar com essa lógica de exterminar o outro em nome de autopreservação? A gente vai se movimentar ativamente para interditar a possibilidade de criação de um estatuto que proteja aquela situação com a qual eu não me identifico? Pois é, para Costas Douzinas tem que existir uma mudança paradigmática no modo como a gente se relaciona com a humanidade. Porque veja, nós hoje funcionamos nessa lógica de empatia. Empatia para isso, empatia para aquilo outro. Tudo é empatia, mas a empatia é absolutamente insuficiente, e eu digo por quê. Veja, existem limites culturais que nos interditam da possibilidade de nos identificarmos com o outro, ou de nos possibilitar identificar o outro como humano, porque a nossa subjetividade, a nossa personalidade é formada a partir da base cultural sobre a qual a gente se opera. E a empatia pressupõe a capacidade que eu tenho de projetar a mim na situação do outro. Se os limites da cultura forem tão fortes a ponto de sequer me permitir realizar essa operação de projeção no outro, vai sobrar o que para esse outro? A continuidade da sua exterminação em nome da minha autopreservação, a interdição dos direitos dele apenas porque eu não consigo identificar que ele necessita de direitos? Por isso, para Costas Douzinas, a gente tem que abraçar a alteridade, porque na alteridade eu sequer preciso me identificar com o outro. Basta que eu reconheça que ele é radicalmente diferente de mim, é humano, portanto, e nessa condição a sua dignidade deve ser respeitada. É sempre muito bom lembrar que se para nós existem povos bárbaros, nós podemos ser os bárbaros para essas outras pessoas.